Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, a gente está começando um novo ano, a gente está começando uma nova vida. Eu sei que só muda o calendário, mas muitas vezes isso faz diferença. E eu quero saber com você uma coisa. Você tem o hábito de ler? Porque hoje eu trouxe uma pessoa que com certeza vai te ajudar a tomar gosto pela leitura. Inclusive, ela fala 5 idiomas diferentes, então você pode até escolher a língua que você vai ler. Eu tô aqui com a Gabi Pazos. Ai, Jesus, eu tava imaginando uma apresentação dessa. Amei. Ju, obrigada. Braulio também. Eu fiquei muito contente quando você me mandou a mensagem. A gente, às vezes, perde a dimensão de onde o nosso trabalho chega, né? Não tem um perfil gigantesco nem nada, mas quando você me mandou a mensagem e convidou, ai, meu Deus, já deu um nervoso, mas fiquei muito contente. Tô muito contente de estar aqui com vocês. Muito obrigada por ter aceito. Inclusive, quem me indicou você foi uma seguidora. Seguidora, fale com a gente, comenta aqui embaixo, fala quem é você. Ela falou, você precisa chamar a Gabi. Aí comecei a te seguir e falei, preciso mesmo. Não, eu também quero saber quem que é, porque eu quero agradecer. Eu só tô aqui nessa mesa porque alguém me indicou, então eu fico muito contente. Obrigada. Muito bom. Bom, primeiramente, obrigado. Vamos começar esse ano aqui com tudo, incentivar essa galera a ler. A gente deu Feliz Ano Novo pra vocês? Gente, Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo pra todos vocês, que esse ano seja de muito aprendizado para todos. Que a gente tem uma meta de leitura de pelo menos, sei lá, a média de leitura do brasileiro é de um livro por ano. É isso que eu ia perguntar. É. Tem essas métricas assim? Tem. E é meio pouco isso aí, né? É meio pouco. Só que assim, deixa eu só te explicar uma coisa, Gabi, só pra você saber onde você tá pisando. Tá, manda. O Braulio... Não, pra mim é uma meta super realista. Não. O Braulio, ele não lê placa de trânsito. Porque ele tem preguiça. Ele não lê nada. Você entendeu? Tipo assim, ó. A gente tá... Eu vou contar só uma história rapidinha pra você entender. A gente tava no escritório da XP. Aí a gente tava, essa história. A gente tava no estacionamento. Estávamos 5 pessoas no carro. E aí tinha uma placa escrita assim, saída pra lá. O Braulio passa reto porque ele não é incapaz de ler a placa, entendeu? Sabe qual é o problema? A gente levou 10 minutos pra sair do estacionamento porque ele não achava. Sabe qual é o problema desse episódio? Diga. Que eu tenho que ficar concordando com essas coisas, mas na realidade não foi muito bem assim. Mas tudo bem. Eu vou falar que foi assim, mas tudo bem. Fala, ó. Mas fala lá. Da métrica. Da métrica. Isso. Existem... Na verdade, varia entre 1 e 1,5, mas não chega a ser 2 livros por ano que, em média, o brasileiro lê. E então, brinquei agora, estamos começando o ano, que a nossa meta de leitura pro ano aumente um pouquinho, porque se a gente lê 2 livros dentro de 365 dias, a gente tá o dobro à frente da maioria das pessoas. E a gente vai conversar muito aqui ainda hoje, mas se eu cheguei onde eu tô, se eu tô aqui na frente de vocês hoje, conversando com vocês, eu devo... praticamente tudo ao que eu leio, ao que eu vivencio por meio dos livros e das histórias e tudo mais. Então, a minha sugestão é essa. Se vocês querem um dia estar aqui nessa mesa... Não, volta pro microfone. Ai, meu Deus! Se vocês querem um dia estar numa mesa como essa, assim, de verdade, o que me trouxe até aqui, o que mudou todo o meu jogo e me fez trabalhar na internet, ganhar meu dinheiro na internet, vender meus produtos e tudo mais, vou contar aqui pra vocês, mas foi ler e escrever, na verdade. Existe alguma leitura saudável, tipo, pelo menos um livro por mês, pelo menos... existe alguma quantidade ou é assim, pelo menos leia mais do que você leu no passado, que pelo menos você já vai estar muito na frente? A minha sugestão é que a gente tente fazer isso virar um hábito. Uhum. Então, assim como uma pessoa, por exemplo, olha, agora eu vou fazer um curso, a cada bimestre eu vou fazer um curso diferente. E a pessoa se programa pro resto do ano para isso. A minha sugestão é que a pessoa coloque 10 minutos de leitura por dia durante uma semana, por exemplo. E aí, na próxima semana, ela aumenta isso para 15, depois ela aumenta isso para 20. Tem gente que faz por número de páginas também. Então, por exemplo, eu vou começar lendo 5 páginas por dia. Durante uma semana, eu vou ler 5 páginas por dia, depois vai aumentando isso. Essa é a sugestão mais simples que eu realmente dou para as pessoas irem fazendo isso virar um hábito. Tem gente que começa desse jeito e aí em uma semana vê que já tá lendo triplo, porque realmente se habituou àquilo, gostou daquilo, porque é um bicho, gente, que pega a gente e a gente sai fazendo muito. Mas se a gente se propõe a fazer bem pouquinho mesmo, se você não leu nada, se a última coisa que você leu na tua vida foi, sei lá, no ensino médio, então não precisa começar lendo um calhamaço desse tamanho. É coisa pouquinha mesmo, 5 páginas por dia. Pronto.
ou 15 minutos, tá? 5 páginas ou 15 minutos. E aí vai aumentando no seu próprio ritmo. É assim que vira hábito. Não tem muito segredo, não, assim. É de fato... É que nem como se fosse pra academia, né? Você começa caminhando. Exato, xingando até todo mundo. Aí depois, a hora que você vê, você tá correndo maratona. Exato. É isso. Mas sabe qual é a questão que eu vejo, por exemplo? Tipo, eu acho que esse é o caso do Braulio. Que não lê a placa. Eu já vi que esse episódio vai ser meio chato pra mim, mas tudo bem. Cara, desculpa, mas no ensino médio a gente lê uns livros que não é pra gente ler naquele É isso. momento. É trauma que eu tenho, é Mas é verdade. Mas é verdade. A gente tá na frente de alguém que... Você lembra de algum... Olha, eu querendo entrevistar. Você lembra de algum livro que te mandaram ler no colegial? Não, porque eu nem... Tá vendo? Porque pulou a prova do livro, colou do amigo, Sim, leu total. só o resumo, alguma coisa. Então, isso é bem delicado, assim. Eu tenho formação como licenciatura também, né? Eu sou formada em artes cênicas e fiz licenciatura também, então tenho habilitação para dar aula e tudo mais. E nas aulas de didática na faculdade, nas aulas que tinham a ver com isso, a gente se questionava muito com relação àquilo que é obrigatório, de fato. Não dá nem pra gente entrar muito nesse discurso de quanto a gente tem que melhorar na educação do país, tá? Porque senão a gente fica louco aqui hoje. Mas uma coisa que é muito concreta sobre resquícios que a gente tem de uma educação que pode ter prejudicado a gente de certa forma é quantos possíveis leitores foram mortos no colegial porque eram obrigados a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Total. Com o quê? 13 anos de idade? Gente, é brilhante. Eu sou fanática por Machado de Assis, mas aquilo não dá pra uma criança de 13 anos de idade ler, tentar entender e colocar em prova depois. E depois ele nunca mais vai querer ver Machado de Assis na vida. Que é brilhante, enfim, sou suspeita, mas eu acho que é bem delicado a forma... Não tenho solução pra isso, tá? Isso é uma discussão bem longa, mas eu acho que é muito delicada a forma como nós somos obrigados a ler na escola e depois resolver aquilo em prova depois também. Então, não é por prazer. Não existe total. um incentivo a criar o hábito, justamente. É um fardo. Então, eu tenho que ler, porque eu vou ser cobrado depois, vai ter uma prova depois. E a gente vai minando, matando possíveis leitores. Vai na força do ódio. Ai, vai na força do ódio. Eu não sei por que eu amo ler. Eu sempre amei. Mas quando eu era criança, o meu avô comprou pra mim a assinatura da revista da Mônica. Homem, que sou louca pelo Cebolico. Eu amava ler. Então, eu ficava esperando chegar as revistinhas pra ler. E eu lembro que eu lia com dó, falando, ai, vai acabar. Fica contando assim. Então, eu acho que é isso. A gente entender que existem leituras muito agradáveis. Sim. E mesmo quando adultos, tem livros que eu leio, apesar de eu gostar de ler, tem livros que eu leio que eu falo, mano, que livro porre. Você larga? Largo. Eu também. Aí eu não vou perder tempo com um negócio que Eu não também tá. já larguei alguns já. Amor, meu Deus. Mas isso é polêmico, sabia? Essa coisa de pode largar um livro, é ruim, é feio deixar um livro. Eu tô sendo um mau leitor se eu deixo o livro. E assim, te perguntei, mas saber o que você acha também, porque eu acho que isso é muito saudável quando a gente diminui essa culpa. Já é um hábito que a gente vai colocando aos poucos no nosso dia a dia. Aí imagina se a pessoa que tá tentando formar esse hábito, se cai na mão dela um livro que não teve a ver com ela. Aí ela fica ali se torturando. Isso voltam as memórias, eu acho, que tudo que era no colegial, por exemplo, né? De tenho que ler isso. Não tem nada, gente. Graças a Deus tem livro a dar com pau no mundo inteiro, autores diferentes, temas diferentes, gêneros diferentes. Não gostou? Eu sugiro, não sei como você faz, eu tenho uma métrica que é assim, entre 50 e 60 páginas. Eu vou até esse número de páginas, se não rolou, pode ser o clássico que for. E já larguei vários. Mas eu largo também. Eu largo. A vida é muito curta pra gente se forçar a ler uma coisa que não tá rolando. Porque olha um paralelo. Por exemplo, você começa a assistir uma série. Sim. A série tem 6 temporadas. Você assiste, sei lá, 5 episódios. O negócio não tá fluindo. Você vai continuar? Não. Tipo, pega o chicotinho e fala, não, eu sou obrigada. Tipo, não. Exato. A leitura tem que ser um hobby. Apesar de muitas vezes a gente tá lendo alguma coisa que vai agregar na nossa vida, é um hobby. Então a gente não pode fazer uma tortura. Na verdade, eu acho que é o primeiro... A minha primeira defesa com relação à leitura é justamente isso, que te traga prazer. Né? Eu tenho um amigo que diz muito, ele diz que isso ajuda a gente a nos tornar pessoas melhores, né? E eu concordo plenamente com ele, o Simmons, uma pessoa muito querida, mas eu também acho que junto disso precisa existir um prazer. Daquilo vem o aprendizado, as vivências que você experiencia, os sonhos que você sonha dentro de um livro, a vida que você experiencia por algum momento enquanto está lendo e tudo mais. Mas se a função primeira não for prazerosa, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que tem outra coisa pra gente fazer, gente. Então, eu leio primeiramente por isso, por esse motivo. Tudo que vem depois, e são muitas coisas realmente que vêm depois, são coisas que somam, eu acredito. Mas o primeiro momento é pra fugir disso aqui tudo, gente. Isso aqui é pesado. Viver é pesado. Por melhor que seja a nossa vida, por mais que a gente conquiste coisas, tem coisas, tem momentos que só você com um livro
só o livro, na verdade, é capaz de fazer esquecer dessa aqui fora. Tipo, você entra num mundo, um mundinho só seu ali, um fantástico mundo ali. Exato. Exato. Eu sei que a gente tem que conversar sobre a sua vida, mas eu só tenho mais uma pergunta pra fazer. Eu tenho uma pergunta que eu quero ter esse desbloqueio hoje. Não, rapidinho. Qual que é? Quando você acaba um livro, você sente falta de alguns personagens? Mano, tem uns que eu falo, eu tô com tanta saudade dele. Muito. Tem aqueles que você faz a imagem, né, obviamente, e aí você... O que ele fez depois? O ponto final, assim, do livro, pra mim, é meio sufocante, às vezes, porque eu penso, mas o que ele fez ou falou, ou pensou depois? Como é que foi, né, depois? Mas isso que é o mais mágico, eu acho, também, porque quando o livro fica contigo, quando o personagem fica contigo, significa que o autor foi bom realmente no que fez, assim. Eu adoro esses personagens que ficam... Mas é sofrido também. E por isso que é bom. Porque é igual orgasmo, sabe? Você sofre, mas adora. É por isso que é bom, gente. Muito bom. É por isso que é bom. Existe alguma técnica? Ele ou quer alguma... aprender a ler. Ai, tô adorando. Convertendo um leitor ao vivo. Eu vou. Vai dar certo. Vai. Esse ano eu tenho certeza que E vai a gente sair. é o seguinte, se a gente não conversar sobre a vida da Gabi, ela volta para um segundo A gente episódio, volta, tá? gente. A gente vai chegar lá, calma aí. Existe alguma técnica, alguma forma, algum jeito que você consiga ler melhor para você aprender? Ou existe alguma forma de ler um livro certo? Acho maravilhoso isso, porque uma das perguntas que as pessoas fazem, uma das angústias, eu acho que as pessoas têm, é essa coisa da... Como eu posso ler mais rápido? Como eu posso... É legal fazer leitura dinâmica? E como eu posso ler um livro e sem demorar um mês inteiro? E eu penso diferente. Eu acho que... O principal motivo, o principal objetivo, na verdade, é você aproveitar aquilo. Então, eu não sugiro, eu não incentivo técnicas de leitura dinâmica ou como passar os olhos por uma página e tentar assimilar aquilo. Eu não compactuo com essa ideia. Eu acho que o principal é você degustar, aproveitar aquilo. Nem que você demore um mês inteiro para ler o livro. Não é competição. Não é... A gente estava brincando um pouco antes de entrar no ar, a gente estava brincando... A Ju me falou... Gente, você vai contar? Você já contou isso alguma vez? Não. Meu Deus. É um número... Um dia, uma hora ela conta. Eu não vou dar spoiler. Não, vamos contar agora. Então conta. Conte. Conta. Porque As pessoas estão fiquei curiosas. chocada. E olha que eu sou uma leitora... É que teve um ano, gente, que eu li 115 livros. Pausa dramática. Tem cabimento um negócio desse? Pausa dramática. Mas eu só preciso explicar para as pessoas. É Diga. porque as pessoas falam, você não Não vivia mais, né? Era só uma troca. Por exemplo, às vezes as pessoas antes de dormir vão assistir uma série. Perfeito. Eu lia. Às vezes a pessoa para comer quer assistir alguma coisa. Eu lia. Às vezes as pessoas estão no consultório esperando aquele abençoado daquele médico que está atrasado te atender, fica no Instagram, eu lia. Perfeito. Entendeu? Então, é por isso que eu consegui ler. Muito obrigada. Não sou uma pessoa tão boa na vida. Não, acho que a gente pode falar depois, inclusive, sobre isso. Sobre como a gente pode... Mas eu não tenho tempo no meu dia. Tem, a gente prova que tem. Daqui a pouco a gente pode entrar nisso também. Mas só para voltar, eu acho o seguinte. Se aquilo virar uma obrigação de eu tenho que ler um livro por mês, eu tenho que cumprir tantas páginas aqui e agora, eu acho que isso vai minando a tua vontade de continuar e fazer aquilo virar um hábito. Mas Gabi, você falou agora há pouco que a pessoa pode colocar uma meta diária. Sim, mas para que isso vire o hábito, no comecinho, e é uma meta bem baixa, você percebe, bem palpável, 5 páginas ou 15 minutinhos. Não é um fardo, não é um peso, não é nada. É uma meta que quando você acaba, você fala, putz, eu não quero acabar. Exatamente. Não é algo distante, não é algo impossível. Não, é bem curtinha. Se você quiser, na primeira semana, se manter fiel àquilo, inclusive, mantenha-se. Acho difícil, porque geralmente as pessoas começam a engatar. Mas voltando. Então, esse tipo de técnica, primeiro, eu nunca quis, como leitora, me envolver com esse tipo de técnica, porque pra mim, justamente... a gente estava falando agora que tem personagem que a gente não quer nem se despedir. Imagina se eu vou querer passar o olho correndo pra dizer tchau logo pro personagem, ou pra acabar logo a história. Então, quanto mais eu puder prolongar aquele momento, mais gostoso é aquilo. Então, por isso que as boas obras, eu acho que os bons livros envolvem tanto a gente não quer passar correndo. Aí a gente pode falar, por exemplo, de livro técnico. Mas e os livros técnicos? Aí, gente, eu reforço, inclusive, a importância de parar e ler com... Bom, aí ler com grifa-texto, ler com papel, ler com coisa escrevendo e tudo mais. Porque aí que você não pode passar o olho mesmo correndo naquilo. Como é que você fixa aquele tipo de informação? Como é que você apreende aquele conceito se você passar o olho correndo, se você fizer algum tipo de leitura dinâmica? Então, na verdade, eu não sugiro esse tipo de técnica nem quando é para você aproveitar uma obra de ficção e nem quando você está estudando um livro técnico. Gente, eu fico voltando aqui porque eu tenho que ficar nesse microfone. Mas porque eu acho que... Quando você aprende a sentir prazer fazendo aquilo, você não quer acelerar aquele momento. Você quer viver aquilo com mais tranquilidade, como...
Ai, gente, como tudo que é bom, né? Exato. sei. Ah. É isso. O quê? Aquele livro que eu tive no colegial, é que eu tô querendo aproveitar ele, por isso que eu não terminei até hoje. Tá largando o momento. Tá certo. Mas, ó, uma coisa que você falou é uma coisa que é legal a gente falar. Muitas pessoas falam assim, é perda de tempo ler livro de ficção. Só que, gente, vamos construir este raciocínio. Cara, em tudo que a gente faz, eu acredito, pelo menos, independentemente do trabalho que a gente faça, a gente sempre precisa de um pouquinho de criatividade. E de onde a gente vai tirar a criatividade? De coisas que a gente vive. E a gente pode viver a história junto com o personagem. Eu gosto sempre de intercalar, tipo, um pesado e um mais ficção, até pra gente relaxar. Sim. E conseguir seguir, porque senão a gente não consegue. Você lê mais de um ao mesmo tempo? Leio. Eu também gosto. E isso é bem pessoal, né? Tem gente que acha que confunde, que atrapalha. Eu gosto justamente porque é uma forma de exercitar, né, meu cérebro pra... agora eu tô vendo sobre um assunto X, agora eu tô vendo sobre um outro assunto. Então, como é que eu posso lembrar daquilo tudo? Eu tento ler uns 4 ao mesmo tempo, de temas diferentes. Levo mais tempo, obviamente, né? Mas vou no meu ritmo sem ficar me cobrando e tudo mais. Porque eu acho que é uma forma de eu, primeiro, ir alimentando o meu imaginário o máximo que eu posso para que isso volte depois em forma de produto até, em forma de coisas que a gente vende no digital e tudo mais. Eu acho que, independente do livro, você aumenta o seu vocabulário. Total. E isso só agrega, né? Porque a turma fala assim, não vou ler esse tipo de livro. Cara, mas se você gosta desse estilo, leia. Você vai sentir prazer e, ao mesmo tempo, você vai estar aumentando seu vocabulário e tudo isso. Então, eu acho que é interessante para todo mundo ler, independente do tipo de livro que tem que ser. Eu sou completamente contra a ideia de, para ler tal livro é melhor não ler. Por que eu acho isso, gente? Inclusive, um dos livros que eu mais incentivo as pessoas a lerem no meu perfil no Instagram é um livro que é, assim, é um thriller, é um suspense e tal. A pessoa lê em 2 dias, super devora, porque parece um filme, tem um ritmo de filme mesmo. E é um livro, assim, gente, não tem nada, grandes filosofias por trás, mas o que eu quero com aquele livro? É um livro de umas 200 e tantas páginas. Eu quero que a pessoa faça aquilo que eu falei no começo aqui. Eu quero que a pessoa leia. Eu quero que a pessoa... Que livro é esse? Chama A Garota do Lago. Olha o nome já. Mas, primeiro, eu devolverei também esse livro sem zero preconceito. Você vê que isso é tão na nossa cabeça que quando eu vou falar eu tenho até um pouco de vergonha também. Porque eu sei que tem gente, né, alguns literatos olhando pra isso. Isso não é livro que se leia. Isso não é livro que se sugira. Se é pra ler isso, melhor não ler. E eu sou contra isso. Porque se a gente tem alguém que não lê nem placa de trânsito, que não lê nem rótulo de shampoo, é isso que a gente precisa sugerir que essa pessoa leia. A gente precisa colocar essa pessoa muito envolvida numa história dinâmica, numa história que pareça um ritmo de filme, porque com filme, com série, a gente tá muito acostumado. Então, quando eu sugiro um livro que parece um filme, que tem ritmo de filme, de série, pronto. A pessoa vem 3 dias depois, Gabi, me indica outro. Tá, 39 mil seguidores no Instagram. Você vende até chiclete mastigado, se você quiser. Como você chegou aí? A gente quer saber. Então, vamos começar do dia que você nasceu. Tranquilo. Tá, escorpião, vai querer saber? Do dia que eu nasci, putz, eu era... Oh, meu Deus. Gente, eu sou muito acelerada com tudo, né? Então, assim, a minha mãe conta uma história que, assim, quando eu sou a mais velha, né? Minha irmã é 1 ano e 8 meses mais nova que eu. E essa coisa de ter essa personalidadezinha forte, assim, não sei o quê. Quando a minha irmã nasceu, meu pai me levou pra conhecê-la na maternidade. Aí me mostrou, assim, a primeira coisa que eu fiz na minha irmã, sabe qual foi? Dei-lhe um tapão na cara. Foi assim, bem-vinda ao mundo, Jéssica, deu um tapão na cara da minha irmã. Mas, assim, eu acho... Minha mãe lembra e conta muito esse momento porque ela diz que é ali que nasceu um generalzinho de botas. Ela me chama disso, assim, né? Mas no sentido de que eu tenho essa coisa de... Eu sou meio brava, sabe? Eu costumo falar o que eu penso e tudo mais. E isso tem seus prós e contras, eu acho, né? Tem gente que, assim, gruda muito nessa minha característica e gosta muito disso. E tem gente que se afasta imediatamente. Mas eu gosto que seja assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ser política, sabe? Fazer politicagem. O que a gente sabe que, às vezes, é um problema. Porque muito... Especialmente, eu acho que na cultura que a gente vive, assim, no Brasil, tem muita coisa que depende da politicagem e funciona muito bem com a politicagem, mas eu não sou muito disso. Então, as pessoas que estão ali, elas são muito... Fecham comigo, sabe esse termo, assim? A gente... são pessoas muito próximas de mim. Tem gente que tá comigo desde quando eu comecei ali no digital, comecei a produzir meus textões.
E pulando tudo, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu sou formada em artes cênicas, fiz licenciatura e bacharelado, depois fui fazer pós em administração, porque falei, meu Deus, eu fiz 4 anos de artes cênicas e vou passar o resto da minha vida ganhando R$30 por dia no teatro, que era isso que eu ganhava quando eu me apresentava como atriz e tudo mais. Então fui fazer pós em outra área depois. Aí fui morar fora, estudar, fui morar fora e trabalhei lá fora do país também. Fiquei 2 anos na Europa e tal. Foi lá que eu aprendi os 5 idiomas. O que você foi fazer lá? Primeiro eu juntei o trabalho, eu fazia eventos, como recepcionista, eu trabalhava como recepcionista de eventos, e aí eu juntei esse dinheiro porque eu queria aprender, eu tinha um sonho que era, um sonho esquisito, que era virar poliglota. As pessoas querem fazer 1 milhão, eu queria virar poliglota, quando eu era mais nova, e aí eu falava inglês e eu aprendi espanhol com um namorado que eu tive na Argentina. E aí eu falei, não, eu quero mais um idioma porque eu quero virar poliglota. Aí eu juntei o dinheiro trabalhando como recepcionista de eventos e fui fazer um curso na Itália e na França. Só que eu aprendi muito rápido, gente. Eu descobri ali que eu tinha facilidade mesmo, aprendi muito rápido. E aí eu fiquei mais tempo. Eu fui para Espanha, consegui um emprego lá por conta dos idiomas. Eles precisavam de alguém que falasse outros idiomas. Então eu estava em contato com mercados de vários outros países e tal. E aí eu fiquei 2 anos lá na Europa trabalhando e tal. Voltei porque eu tive um problema de saúde. Não é segredo, então eu posso falar, assim, eu tive mais um quadro de depressão bem, bem pesado, assim. Então eu precisei voltar pro país. Daí voltei a fazer evento de novo, trabalhar de recepcionista em cima do salto, dando bom dia, boa tarde em alguns idiomas e tal, não sei o quê. E aí essa é a parte que começa no digital. Você pode falar? Lógico. Mas antes, quais são os idiomas? Ela já falou, amor. Não. É que você sabe, mas... Ou foi rápido que eu não peguei aqui, peraí. Não. É que a Gabi, ela anda em quinta. Ela vai na quinta. Peraí. Eu entendi por que você falou que eu falei. Por causa dos países. Não, mas a galera não... Calma, gente, verdade. calma. Vamos especificar. Fala pra gente quais são os idiomas. Inglês, espanhol, italiano e francês. E português. E português, boa. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Trabalhei com muitas coisas, né, nesse meio tempo, assim, mas muito mesmo, gente. E o que aconteceu? Eu comecei a juntar dinheiro, me deu uns 5 minutos e eu quis trabalhar como voluntária. Você já estava aqui no Brasil? Já tava de volta, trabalhando com eventos novamente. Eu fazia de vez em quando recepção de eventos e fazia produção de eventos também. Aí viajei por muitos cantos fui fazer evento no Acre, gente. Eu, do lado daquele chá de ayahuasca, não sei o que, fazendo evento. Assim, fiz evento em muitas partes do país, assim, tudo mais. E o que acontece foi que eu comecei a juntar dinheiro, juntei dinheiro por 1 ano, porque eu queria participar de fazer um tipo específico de viagem como voluntária. E aí, como é que começou a produzir? Como é que eu comecei a produzir conteúdo no digital e tudo mais? Em 2018, final de 2018, 30 dias antes de fazer 30 anos, eu inventei um trem lá que eu falei, eu gostava já muito de escrever, mas eu tinha vergonha. Então eu falei, pronto, é o que eu preciso agora, é o gancho que eu preciso. Então eu inventei lá pra mim que eu ia escrever 30 textos durante 30 dias seguidos, 30 dias antes de fazer 30 anos de idade. E virou um negócio que até hoje existe. Eu incentivo as pessoas a fazerem isso gratuitamente lá no meu perfil, chama-se Desafio dos 30 Textos. Eu boto o povo lá para escrever durante 30 dias seguidos, para que eles comecem a ter constância na produção de conteúdo e tudo mais. Mas nasceu lá em 2018. E o que acontece foi que eu comecei a escrever ali, e no começo de 2019 eu fui, de fato, para fazer essa minha viagem como professora voluntária. Então, eu trabalhava em algumas... Eu dava aula como professora de inglês em 5 países diferentes. Eu passei por 5 países diferentes. Eu dava aula em comunidades isoladas, bem isoladas mesmo, para crianças, em troca de hospedagem e alimentação. Aí eu fiquei em alguns países na Ásia, fui parar na África também, nesse meio tempo, e foi ali que eu, assim, tinha dia que tinham 3 textões no meu perfil, e não acabava, gente, eram muito longos, ia para os comentários e tudo mais. Foi ali que eu comecei, assim, a de fato, produzir conteúdo. Era um grande diário aberto, com coisas que eu vivia, experienciava com as crianças nas minhas aulas, eu amava aquilo e tudo, os perrengues, tudo, os acidentes de moto que eu tive, dente que quebrou, tudo que vocês puderem imaginar, eu contava. Que loucura foi essa? E você percebe que ela conta e ela não conta, né? Não, peraí. Não, conta pelo menos umas histórias dessa aí. Essa não dá pra ver, né? Eu tenho uma marca bem grande aqui. Isso aqui é de um acidente de moto que eu tive no Vietnã, quase na fronteira com a China. Eu caí da moto com uma senhora de 55 anos na minha garupa. Porque a gente era todo mão de vaca e a gente queria economizar. Então vamos juntas. Ela e eu. 55 anos e eu a doida ali. Falei, peguei a minha dupla perfeita. Aí eram 5 dias de motoca subindo para cruzar a borda da China e voltar depois. No final do segundo dia... Gente, dirigir no Vietnã é um negócio... Assim, é espantoso, é horroroso, não sei o quê. Bom, veio um caminhão na contramão, tentei desviar, consegui. Só que era uma curva. Na segunda curva tinha areia no chão e eu desbarranquei. Como é que fala? Desequilibrou. E aí...
E assim, deu queimadura de 3º grau, deu infecção, fui parar internada 3 dias. A Meu senhora Deus. teve um furo no pé que não pôde andar durante um mês. Foi um caos. Que loucura. Só que aí eu fui transferida com um negócio lá esquisito lá pra capital durante umas 12 horas seguidas, assim, numa ambulância com febre e tal, não sei o quê, quando já tava com muita infecção. E lá eu fui parar na casa de uma família que me acolheu, soube que eu tive um acidente e tal, não sei o quê, que me acolheu e comecei a morar com eles. A família vietnamita, os 2 filhos, e eles tinham uma escola de inglês também. Então eu dava aula na escola também. E, olha aí, eu viajando como voluntária, professora de inglês, fui parar numa família que tinha 3 escolinhas de inglês, inclusive. Então eu dava aula durante a semana pros aluninhos, e no final de semana lá tinha um projeto social também. E eu participava também do projeto social. Caraca. Era assim, na frente da escola tinha vaca, búfalo, tem muito búfalo lá. Búfalo é o animal mais lindo do mundo, na minha opinião. E passava na frente, assim, da escola todo dia, de manhã, porque era bem no interior, assim. E essa é uma das histórias, assim. Mas eu quebrei dente lá também. Tipo, Não. O Tem dente gente eu que quebrei. quebrou o dente. Você não vai se Parecem jogar assim, todos inteirinhos aí. Foi do fundo. Que eu comendo amendoim. Comendo amendoim numa vila. Foi na Tailândia, isso. Gente, não tinha nem transporte pra chegar. Tudo era de carona. Você ia de transporte de ônibusinho. Ônibusinho não, é tipo uma Saveiro, um carro assim com caçamba, e que as pessoas vão subindo na caçamba, né? Só que é só até um ponto. Aí na hora de subir mesmo pra vila onde eu morava e dava aula, tinha que ser com carona. Então eu pegava a carona, tal, adorava aquelas caronas com os caminhoneiros e tudo mais. E aí subia na carona. Quando quebrou, eu quebrei o dente com amendoim. E aí quando quebrou o dente, não tinha como descer, porque era já de noite. Falei, bom, vou ficar aqui. Não doeu. Só que eu vi que faltou um pedaço do dente. Aí eu falei, bom, vou ter que esperar mais uns dias. Aí esperei mais uns dias, esperei mais 2 dias. E eu falava, meu Deus, esse dente, eu engoli, né? Na verdade, eu engoli junto com o amendoim. É bem Você pequeno. não foi procurar depois o dente? Não fui, menina. Não foi. Ainda aqui atrás. O Romão tá morrendo ali. Gente, a produção do podcast está desesperada, você não tá entendendo? Gente, eu engoli o dente com amendoim. Aqueles amendoim caramelizados do capeta, gente. Mas eu adoro. E Mas aí, tá vendo porque eu falo pra você não morder o milho não da pode. pipoca? Ah, milho da pipoca. Quem nunca? Eu falei pra ele, Obrigado, vai quebrar viu? o dente. Mas não, tô com ela. Não tô com você. Obrigada. Tô com ela. Não pode morder, gente. Não dá. Olha. Eu tenho vontade de matar ele quando ele começa. Quebra mesmo. Eu sei que eu fui aí eu esperei mais 2 dias, desci eu com o dinheiro contado. Falei, meu Deus, eu vou ter que gastar dinheiro num dentista tailandês. Fui, achei, me indicaram. Aí fui, procurei, achei o homem. Olha como esse mundo é muito minúsculo. É um senhorzinho, assim, né? O filho dele... Gente, qual a chance? O filho dele amava o Brasil, tinha feito intercâmbio no Brasil pra estudar não sei que raios. Morou no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus, qual a chance, cara? Aí ele falou, não, vou cuidar muito bem de você, moça. Meu filho ama o Brasil, ele ama o seu país e tudo mais. Enfim, gente, foi uma coisa mais esquisita da minha vida. Um dentista na Tailândia. Eu não sei explicar o que foi aquilo, assim. Ele tentava me explicar as coisas em inglês, né, e tudo mais, mas com os desenhos. Só que é muito diferente o atendimento. Botou uma massa lá atrás, que ele falou que ia aguentar mais uns meses. Aguentou mesmo. Meu dentista chegou, quando eu cheguei no dentista aqui no Brasil, ele falou, não, aguentou. Eu não sei o que ele pôs. Eu não sei o que ele É melhor nem injetou saber. lá. Mas, assim, foi... Ai. Deu. Não, Bati. pode Batei, vai dando uns ecos, assim. E aí... Gente, inclusive, se assim, ó, só pra saber, se o áudio da Gabi não estiver bom, É culpa minha, gente. a culpa é dela. Eu fui tá? bem orientada. A culpa não é nossa. Fui muito não bem brinque orientada. conosco. Fui muito bem orientada, mas aí eu falei que eu falava com as mãos. E aí, a gente teve muita coisa. Quanto tempo você ficou lá? Eu- Nesse trabalho voluntário? Eu fiquei 7 meses. A ideia era ficar 1 ano, porque eu ia chegar até a Índia, até o Nepal, na verdade. E aí eu fiquei 7 meses. Só que aí, depois que eu fui, no meio mudou tudo. Eu acabei indo parar na África. Na África foi muito mais complicado. Só que lá, olha o poder da comunidade. Eu tinha uns 4 mil seguidores na época. E eu escrevia todo santo dia. Era textão. Umas fotos tudo esquisitas, porque eu sou péssima com foto e não sei o que, parará. Mas colocava minhas fotos lá e meus textões e compartilhava o que eu vivia ali, como voluntária. E aí, as pessoas começaram a me acompanhar e tudo mais. Foi lá que meu perfil eu fui viajar, eu devia ter uns 1.000 seguidores, aí foi crescendo ali e tudo mais. E quando eu cheguei na África, foi assim, gente, foi... se eu achava que eu tinha visto coisas difíceis até então, eu não... Quando eu pisei na comparação, África, mudou, né? Mudou o registro. E lá, foi tudo tão complicado. Eu era voluntária num orfanato, né? Era tudo tão difícil mesmo que na segunda semana me deram uma ideia. Eu tinha 1 mês de visto lá, né? Em Uganda eu tava. Então me deram uma ideia de por que você não faz uma vaquinha pra gente ajudar você com coisas no orfanato? Gente, eu abri a vaquinha. Eu nunca contei isso nunca contei isso aqui. Eu contei só para os meus alunos uma vez numa aula qual foi o valor que eu arrecadei, mas agora eu tô tranquila para falar. Em 2 semanas, as pessoas me doaram pra gente
$11 mil. Caraca. Vocês não têm dimensão. A gente estocou comida por 8 meses, medicamentos por 6 meses, a gente reformou o orfanato inteiro, a gente pagou o tratamento de ortopédico de uma criança que tinha sido espancada desde criança, tudo mais, ela tinha um probleminha na perna, a gente pagou o tratamento psicológico, neurológico, né, dela, e ortopédico por mais de 4 meses. A gente tratou todo mundo que estava com malária, porque malária era assim, igual pegar, sei lá, pegou gripe, pegou malária. Respirou, lá. Exatamente. Pegou. Então, a gente... mas olha assim, tudo que vocês puderem... A gente reformou o orfanato inteiro, cama nova, porque tinha aquele bed bug, tinha aquele bichinho que dava muito coceira, carrapato nas crianças, tinha rato pra tudo que é canto. A gente fez a casinha da comida, tem foto disso em algum canto. A gente construiu uma casinha mesmo, assim, pequenininha, mas pra colocar uns pallets e em cima colocar todas as centenas de sacos de comida que a gente comprou pra estocar por vários meses. Porque se vinha chuva, molhava tudo. Então, era tanta comida que a gente conseguiu comprar que a gente teve que fazer uma casinha pra estocar aquela comida toda. E aí a gente fez uma parceria com uma banquinha de legumes locais, né? Então, toda semana, eu paguei pelos meses todos, né? Toda semana o orfanato podia ir lá pegar essas frutas e os legumes semanalmente, né? Porque não dá pra estocar aquilo. Mas aquilo, assim, as pessoas me doaram aquilo, gente, em 2 semanas. Eu não tem cartão de crédito, lá não tinha nada, né? Então, todo dia eu tinha que ir no banco. Era uma operação de guerra. Era meu pai no Brasil vendo o segundo melhor pra fazer uma transação. Meu pai, essas coisas de número, assim. Não, é melhor fazer a transação nesse momento que vai perder poucos menos centavos do que... Eu amo seu pai. Não, ele é assim. E aí, eu só podia sacar $1.000 por dia. Então, sacava os $1.000, não sei o quê. E tinha recibo, eu mostrava todos os recibos, né? Do que eu comprava pros seguidores que estavam doando. Tinha recibo que era assim, era um negócio escrito na língua deles, num papel. E eu, gente, tá aqui, ó. Eu não sei, mas os números são esses, assim. Pra prestar contas e tudo mais. E ali foi o primeiro indício que eu tive de que a quantidade de pessoas é menor, é menos importante do que o quanto... Qualidade. Exato. Porque o que aquelas pessoas fizeram ali pelas crianças, pelo orfanato, sem me conhecer pessoalmente, assim, simplesmente acreditando no que eu estava mostrando, contando, e eu disse que eu ia mostrar os números e mostrei de fato depois, mas antes de doar eles não sabiam. Enfim, ali eu vi o que é você contar as coisas que são verdadeiras para você, sabe? Você compartilhar aquilo que você acredita. Eu, como pessoa física, o meu corpo, né? Eu podia fazer algo lá, mas eu não tinha os recursos. E eles me providenciaram os recursos que eu precisava naquele momento. Me deram a ideia, inclusive, de fazer a arrecadação. E, assim, eu nunca tinha contado esse valor, assim, mas eu já tô tranquila pra contar. Porque era muita grana, gente, assim. Lá... Não, e pra lá, é porque assim, a gente fala, às vezes, $11 mil. Pra gente aqui, muita gente olha e fala assim, não é muito. Mas pra eles que não tem nada, cara, dá pra fazer muita coisa. É um absurdo. É um absurdo tudo que a gente fez. Assim... Eu não sei, eu não... E aquilo foi muito forte pra mim, assim, porque eu não fui, né? Eu queria deixar uma coisa clara aqui também, porque quando as pessoas me escutam falando, que bonito, você foi fazer trabalho voluntário, que alma, não tem nada disso. Eu fui porque eu me achava uma pessoa muito ruim. Eu achava que eu tinha muitas coisas para melhorar, especialmente na minha relação com a minha família. E qual era a minha ideia? Eu vou me isolar num canto e tentar ser o mais útil que eu puder para outras pessoas que precisam muito. E a minha ideia era cuidar justamente de crianças, porque eu queria saber, tentar entender um pouquinho, porque não dá para entender ao certo, mas como que é um adulto cuidando de uma criança, para tentar entender o que era minha mãe, lidando com alguém que era complicada como eu, né, que com 2 anos de idade dá um tapa na cara da minha irmã. Eu cresci assim, né, dando esse tipo de... Gente, com 12 anos eu tinha 5 piercings na cara. E o cabelo dessa cor. 12 anos. 5 piercings na cara. Um da língua inchou, assim que eu quase perdi a língua. Teve uma amiga minha correr na minha casa e tentar desabotoar... como é que fala? Desabotoar? Desrosquear, porque a língua inchou e travancou o piercing lá dentro. Chocada. 12 anos de idade. Essas cicatrizes aqui, tudo dos piercings. Que loucura. Entendi. Entende o tanto de trabalho que eu dei pra minha mãe? Então, e aí eu só falei isso porque eu não gosto nunca de deixar essa imagem de que lindo que ela foi... Nada disso. Eu me achava uma pessoa ruim, eu sabia que tinha coisas que nem a minha terapia eu faço até hoje, mas eu achava que eu tinha que dar um passo assim, cara, não, isso aqui tem que ser ali, ó, no campo de batalha. E foi o que eu encontrei pra fazer. Você não precisa fazer isso pra evoluir como ser humano, pra se colocar numa situação de enxergar o próximo, não precisa. Por isso que eu quis frisar, né, que eu não sou melhor do que ninguém porque eu fiz isso. Agora, se você puder, se for algo que você realmente quer, não deixa de fazer, porque
primeiro que é um tipo de viagem, é um tipo de experiência que não tem igual, assim. Não é uma viagem como outra qualquer, né? É uma experiência muito rica. Boa. E como é que foi pra você voltar pro Brasil? Eu voltei porque... era pra ficar 1 ano, né? Eu voltei depois de 7 meses porque eu fui convidada para dar uma palestra no maior evento que tem aqui de veganismo na América Latina, se eu não me engano. E eu falei, gente, eu quero fazer isso lá, eu quero contar para as pessoas. Eles me chamaram por quê? Porque eles me ajudaram, as pessoas dessa organização, me ajudaram a encontrar uma nutri e uma pediatra para montar o cardápio para as crianças. Que então, legal. lá na África, tudo que eu comprei para as crianças era com base do tipo assim, olha, isso aqui, eu mandei para elas a lista de alimentos que tinha naquela região. E escalada por preço também. Então, olha, tem tudo isso aqui na região e isso aqui são os preços. E elas montaram uma sugestão para as crianças, que eram todas subnutridas, em cima do que tinha. Então, elas me ajudaram remotamente. E foi essa organização, a Sociedade Vegetariana Brasileira, que fez essa ponte. E depois que me ajudaram com isso e tal, e depois eles me chamaram, me convidaram, falaram, não sei se você vai estar no Brasil, mas se você quer vir dar a palestra. Enfim, eu movi mundos e fundos e voltei. Também porque eu estava nesse processo de achar que eu ia romper com a sociedade, né? Essas coisas todas. Então, voltei. Aí que eu pensei, era final de ano, né? Eu falei, eu consigo trabalhar um monte no final do ano, juntar mais uma grana para voltar para a viagem. E foi exatamente o que eu fiz. Eu vim, dei a palestra, aí me chamaram para ser intérprete de um cara ultrabilionário, assim, não sei o quê. Eu fui intérprete do cara no evento, ganhei uma grana com isso, juntei a grana. Grant Cardone, sabe? Babadeiro. Pé descalço de barro na África para o Grant Cardone. Ai, meu Deus. Mas, assim, foram muito bacanas. Ele e a esposa, muito bacanas comigo, assim, muito queridos. E aí, eu voltei de lá, peguei essa grana e voltei para Tailândia, para a Ásia de novo. Só que nesse momento... Olha como é uma volta total. Nesse momento, qual que era a ideia? Eles me chamaram... Por isso que eu disse que eles são legais, porque eles são mesmos, gente. Eles me chamaram novamente para ser intérprete deles num evento nos Estados Unidos. No ano passado, isso 2020, né? Então, qual que era a minha ideia? Eu falei, eu tenho 2 meses antes do próximo evento. Eu vou para a Ásia novamente, dou aula numa escola novamente, e enquanto isso eu vou escrever meu livro. Estava escrevendo meu primeiro livro. Eu escrevo. De lá, eu vou para os Estados Unidos, faço o evento com eles, pego o dinheiro e volto para a África. Eu tinha já um ano na minha cabeça. Todo plano. Depois da África, eu não sabia o que eu... Não sei, mas eu tinha até voltar para a África, eu tinha na minha cabeça. Veio a pandemia. Aí eu fiquei presa numa ilha deste tamanho na Tailândia, muito pequena mesmo, assim. E aí tudo desandou, assim. Não dava pra sair de lá. Ninguém entrava, ninguém saía. Eu fiquei, sei lá, uns 6 meses lá. Ninguém entrava, ninguém saía. E nesse meio tempo, eu continuei escrevendo. Eu nunca parei de escrever. Isso que eu faço. Escrevo. Mas quando eu consegui voltar pro Brasil, eu já estava toda destruída. Assim, estava muito mal. Foi meu 3º quadro depressivo. E quando eu entro nessas coisas, é bem grave mesmo, assim, tudo mais. E aí eu entrei novamente num quadro desse, não conseguia voltar pro Brasil. Enfim, quando eu consegui voltar, eu cheguei e já precisei me tratar e tudo mais. E aí eu fui convidada para entrar... Ai, meu Deus. Por conta dos meus textos. É por isso que... Deixa eu falar um trem desse, porque eu acho que isso... Às vezes a gente tem a ideia, assim, eu acho, no digital, de que precisa fazer tal coisa para você conquistar seu lugar ao sol. E as coisas que eu fiz até hoje no digital são meio na contramão, assim, né? As pessoas incentivam muito você a minimizar os seus textos. Algumas pessoas no digital, né, dizem que as pessoas não leem mais textão. E eu só cheguei onde eu cheguei por conta dos meus textões. Mas é por causa dos textões? Não exatamente. É porque é isso que eu faço bem. Então, na minha cabeça, quanto mais as pessoas se debruçarem sobre aquilo que elas fazem realmente bem, mais próximas elas estão de, primeiro, se diferenciar dos outros, de criar uma marca concreta com relação àquilo que ela se destaca de fato, de cravar o nome dela ali em alguma coisa. Eu fiz coisas totalmente na contramão, assim, sabe? Eu era uma doida que viajava, o povo me pedia dica de viagem. Que mané dica de viagem? Não quero falar de dica de viagem. Assim, deixando dinheiro na mesa, sabe? Mas fui ali, sendo teimosa igual uma porta. Não ganhava dinheiro, mas assim, podia estar ganhando dinheiro antes, não ganhava. Errei feio nisso. Podia ter conciliado 2 coisas, mas eu tava ali sendo fiel ao que eu faço muito bem. Uma vez eu vi a Natália Arcuri falando, eu não lembro qual era a pergunta, mas alguém perguntou para ela alguma coisa e ela falou assim, olha, chegou um momento que eu parei e observei aquilo que eu fazia bem. Eu não sabia fazer Excel, planilhas e não sei o quê, mas eu sabia orientar as pessoas a como economizar, fazer sua reserva de emergência e tudo mais. Então eu deixei todas aquelas coisas de Excel para lá e tudo mais e foquei naquilo que eu fazia bem. E faz muitos anos que eu a ouvi falando isso, e eu tento sempre lembrar disso. Gabriela, você performa melhor aqui.
mas todo mundo diz que isso não dá certo. Cara, mas o que é todo mundo? Qual que é a regra? Qual que é a receita do bolo? Pra mim, isso aqui deu certo, entende? Porque eu fazia bem aquilo. Eu não sei fazer um Reels, gente. Eu não sei nem apertar aquele botão. Não sei mesmo. Eu soube outro dia que dá pra você juntar uma parte... Eu não sei. Então, assim, colho menos frutos disso? Colho, provavelmente. Meu perfil poderia ser maior e tudo mais. Mas tudo bem. Porque quem tá ali comigo tá por conta dos textos, tá porque gosta daquilo, se interessa por aquilo. É uma audiência menor, porém bem qualificada. Você brincou, né? Que eu vendo até miçanga e qualquer coisa do tipo. E é verdade, assim, sabe? Então, eu acho que essa ideia da gente focar naquilo que a gente faz bem há de nos levar além. Porque... Ai, rimou, que coisa brega. Oh, meu Deus do céu. Sabe que esse tipo de coisa as pessoas não vão querer cortar, né? Você sabe, né? Que isso vai ficar, né? E talvez a gente faça um Reels também pra você disso. Nossa, a gente faz um Reels pra você postar. Não vou nada. Fechou. Oh, meu Deus do céu, eu nunca mais vou repetir isso. Mas, de verdade, assim, sabe? Eu acho que enquanto a gente fica buscando as fórmulas... enquanto a gente fica buscando as fórmulas e não para observar de fato... Isso aqui eu faço bem. Mas isso aqui não funciona. Quem me disse que não funciona? Se eu me destaco nesse troço aqui, se eu performo bem nisso aqui, isso aqui é diferente dos outros... Tô batendo na mesa, não pode, né, Ramon? Se eu performo bem nisso, se isso aqui me diferencia, se não tem tanta gente fazendo, e se eu faço bem, por que raios eu vou negar esse troço? Eu fui convidada para trabalhar num lugar que as pessoas pedem para trabalhar de graça. Eu fui convidada, sendo paga, para escrever. Não tinha um conteúdo técnico no meu feed quando me chamaram para trabalhar com um novo mercado. E foi um susto para mim, porque eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu olhei para o meu perfil. E hoje, quando eu olho lá para trás, eu entendo que uma parte da minha essência era exatamente aquilo, assim, sabe? Agora eu posso falar aqui no podcast, viu, gente? Coisas no meio do caminho foram... Né, a gente vai achando que tem que fazer isso, aquilo. E eu fui, em alguns momentos, deixando de fazer aquilo que eu sei fazer bem, que são os textões. Hoje, né, tô muito contente de estar aqui agora, nesse momento, porque é o momento que o meu feed voltou a ter os textões. Que foi o que me fez chegar aqui nessa mesa. Foi o que me fez chegar na empresa em que eu trabalhei. Era exatamente aquilo. Eu performo bem escrevendo. Eu faço textões que envolvem as pessoas. Eu crio narrativas que envolvem... Eu fui chamada para fazer aquilo. Então, eu não sei. Eu sou muito... Não dá para comprovar nessas teses nossas que a gente tem na cabeça, mas eu realmente acho que quando a gente insiste naquilo que a gente sabe que faz bem, que se diferencia um pouco dos outros, é lá que tá nosso brilho. Não é, muitas vezes, na receita do bolo. Que muitas pessoas, elas vão através de um produto que dá dinheiro e não através do que você faz bem. Exato. E aí, o que acontece? Elas vão pro que dá dinheiro... Chega lá no momento, ela não se sustenta em cima daquilo, porque é cansativo. E ela não gosta. Fazer bem. Porque sabe o que eu falo para as pessoas? Elas me perguntam, todo dia tem caixinha assim, qual é o nicho que dá mais dinheiro? Aí eu falo assim, vamos pensar o seguinte, se você quer um nicho, quer dizer que você quer sair do seu emprego, correto? Se você quer sair do seu emprego, muito provavelmente você não gosta do seu emprego. Perfeito. Aí você vai sair do seu emprego para ir para um outro negócio que você também não gosta. Faz algum sentido fazer isso? Perfeito. Então, eu acho que isso que você falou foi, muito bom para as pessoas entenderem. Cara, se você gosta de escrever, isso vai te levar em algum lugar. Então, continue fazendo aquilo que você sabe muito bem. Existem pessoas que vão te reconhecer, né? Sim, exato. Total. Independente do nicho, do que você faz. Se você faz muito bem aquilo, vai ter alguém olhando, em algum momento vai olhar para você, que vai te identificar e com certeza você vai chegar em algum lugar muito grande com isso. E isso que você falou, eu acho que se conecta completamente com o mundo offline também, né? Tudo que eu fiz na minha vida... Eu trabalhei em muitas coisas mesmo diferentes, gente. Mas tudo que eu fiz foi... sendo convidada. Eu não tenho currículo, eu não sei a última vez que eu tive um currículo na vida. Porque eu era convidada. E por que eu era convidada? Porque eu tentava fazer aquilo muito, muito, muito bem. Então, quando eu era recepcionista, por exemplo, era assim, eu fazia recepção, mas tinha papel no chão, abaixava de saltão, né? Aquelas coisas assim, terninho, saltão, não sei o quê. Abaixava, pegava o lixo, não sei o quê, ia lá e jogava. Não tem... Tá no meu campo de visão, eu posso fazer, não é minha função. Que maneira não é minha função? Eu posso fazer? Ia lá e fazia. Era assim que eu ia sendo convidada para fazer outras coisas, para ir subindo de cargos ali, né? Então, eu detestava fazer aquilo, gente, porque tem um preconceito muito grande, né? As pessoas acham que toda moça nova, bonita, que faz evento, ela é garota de programa e tudo mais. Então, é bem complicado isso. Então, era muito difícil para mim fazer aquilo, mas logo no começo eu comecei a ser chamada para fazer produção de evento, para participar da produção, porque eu sempre fazia mais. Então, por que eu acho que isso que você falou se conecta com o offline? Porque tem sempre alguém olhando.
como no offline, né, perdão. Tem sempre alguém olhando. Sim. Tem sempre alguém olhando mesmo. Alguém olhou, gente, um perfilzinho que tinha 5.000 pessoas, um monte de moça bonita, descolada, com não sei o quê, podendo ser contratada para aquele cargo. Como eu disse, querendo trabalhar de graça para uma escola, para uma empresa que é incrível. E eu fui convidada lá no cantinho da minha casa, convidada por conta dos textões. Porque eu fazia bem aquilo. Então, tem sempre alguém olhando, cara. Tem sempre alguém. Você deve ter... Não tem alunos seus que você observa e fala, essa pessoa faz bem isso. Eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo, os 10 são meus alunos. Óbvio. Então, é que muitas pessoas, elas preferem... Às vezes, tipo, não vou fazer isso não... Porque, assim, que nem quando a gente vai captar novas pessoas para trabalhar. Uma delas é a questão de alunos. Às vezes a gente olha para esses alunos, mas às vezes a gente fica olhando alguns perfis também. Às vezes a pessoa ali tá quietinha, ela faz as artes, vamos supor, designer. Faz as artes, posta lá. E você vê, cara, que legal isso aqui. Trabalho bonito, né? Que trabalho bonito. Você vai ver, a pessoa não tem seguidor, mas ela faz só porque ela gosta e faz pro perfil dela. Você vai lá e fala com ela, fala, nossa, sério? Não imaginava que alguém ia me achar aqui. É isso, entendeu? Então você fazer muito bem feito e expor do seu trabalho. Então, assim, não adianta também você fazer e guardar tudo na sua gaveta e não mostrar pra ninguém. Porque não tem como as pessoas descobrirem também, tipo, bola de cristal. Tem uma pessoa lá, não sei na onde. Não. Vamos bater na porta da casa dela. O mínimo é você ter o seu Instagram, que é o seu portfólio hoje, e postar o que você faz ali de melhor. Perfeito. E sempre alguém vai estar olhando pra você. Mas olha mesmo, é igual... algumas coisas eu acho que se repetem do mundo offline. A gente acha, às vezes, que a pessoa, né, que não tem ninguém vendo o que a gente faz de bom ou de ruim também, mas eu acho que quem tem esse olhar de líder, ou olhar de procurar... Caça-talentos, né? Repara. E é engraçado você falar isso, porque eu trabalhei muitos anos no corporativo, né? E muita gente acha no corporativo que o chefe nem tá aí, ele não tá vendo, ou ele tá ali, tá trabalhando e não vê. E aí eu já conversei com muitos diretores, gerentes, assim, e eles falam assim, cara, fulano de tal, ele só fica no celular, fulano de tal, ele só fica no café, fulano de tal, eles sabem tudo o que tá acontecendo. Né? E aí, quando você olha e fala assim, tá, mas tem alguém que é bom? Aquela pessoa ali, nossa, mas o estagiário, por exemplo, tá? Sim, porque ele tá aqui todo dia, ele tá fazendo o serviço dele, eu acompanho todo mundo que tá fazendo. Então, assim, as pessoas estão olhando, independente se é no mundo corporativo ou no mundo online, cara, faça o seu melhor, o que você tem que fazer, porque vão olhar pra você e você vai conseguir chegar em algum lugar. E não é só isso, por exemplo, o Braulio trabalhava numa empresa muito grande e a maior concorrente dela chamou o Braulio para uma entrevista. Sim, total. Ou seja... Tipo... Braulio não estava procurando. Sim. Mas do nada chamaram ele para uma entrevista. Porque tem gente de fora observando. Exatamente. Gente de fora. E você vê, né? E como eu acho que no digital isso é até mais fácil. Por quê? Porque tem as indicações. Por que eu tô aqui agora? Porque uma pessoa que te acompanha, me acompanha também, sugeriu o meu nome pra você. Seguidora, manifeste-se. A gente quer saber quem é você. Comenta, manda mensagem, manda direct, escreve nos comentários, faz alguma coisa. Eu quero muito saber, eu quero agradecer, porque eu tô aqui justamente porque alguém me indicou. Então, no digital, eu acho que tem isso ainda, né? Que é um plus. Além de outras pessoas poderem observar muito de perto, tem essa coisa das indicações. É muito legal. Ai, gente, eu sou suspeita, né, pra falar. Mas então, me conta, aí você começou a colocar os seus... Você foi pra lá trabalhar? Sim. E aí você já tinha um produto digital? Como funcionou? Não, o que acontece? Quando eu tinha um produto que tinha sido entregue de graça e depois eu tentei monetizá-lo. Ai, eu adoro, é o produto que eu mais gosto, assim, porque... Que é o que eu sou muito curiosa. Eu vou te liberar o acesso. O que acontece? É assim, quando eu viajava, eu contava histórias que eu vivia. Oh, meu Deus, o meu namorado chegou bem na hora que... Mas tudo bem, ele já sabe disso. Porque é o seguinte, algumas das histórias envolviam pessoas que eu conheci, né? Os crush que eu tive lá no meio da viagem. E o que eu fazia? Eu contava, gente. Eu contava os trem tudo. Sabe que o povo fala que não pode ser vulnerável na internet? Eu vou lá e sou. Não pode contar tudo na internet. Eu ia lá e contava. Hoje eu dou uma filtradinha assim, mas na época eu contava os trem tudo. Eu parecia chorando, espilinguida, uns negócios assim. E eu contava... Os meus textos eram tão grandes. O que eu tive que fazer? Por exemplo, tem 2.200 caracteres que você pode colocar no post, né? Aquele bendito número. Aí eu escrevia, a história não acabava e acabava o espaço. Aí eu escrevia assim, o maldito do continua e reticências. E aí eu ia pro próximo post. Aí, calma. Uma das histórias que eu contei teve 50 partes. Meu 50 Deus. posts colocando o bendito continua para parar no final, reticências no final. Aí, o que eu fiz? Eu falei, quando eu coloquei aquilo depois, diagramei, coloquei no Word, né? Eu falei, quanto que deu aquele? Deu 90 páginas, como se fosse um livro de 90 páginas, né? Eu falei, Jesus, tem um livro aqui dentro. Aí, o que eu fiz? Uma amiga minha que deu essa sugestão, quando eu estava lá na Tailândia ainda, eu coloquei tudo isso dentro de um perfil fechado no Instagram. Tem os e-books, não tem? Que são bem famosos. Então, isso para o pessoal de casa entender. Tem os e-books que são, geralmente,
geralmente técnicos e tudo mais, mas também a gente pode ter um e-book de uma história, né, de ficção. O que eu fiz? Eu peguei esses posts todos, deletei ele da minha página, porque era umas fotos horrorosas e tudo mais, contratei uma pessoa uma ilustradora maravilhosa, Alice, ela fez todas as artes, e eu criei uma coisa que se chama Instabook. Né? Essa minha amiga deu a sugestão e eu viabilizei o projeto. Então, a pessoa, ela entra nesse perfil fechado do Instagram e ela lê a história toda com artes que são absurdamente maravilhosas e se conectam com a história que eu tô contando. Através dos posts. Exatamente, através dos posts. Então, é um livro interativo e ilustrado dentro do Instagram. Esse foi o primeiro produto que eu criei. Eu paguei tudo lá do meu perfil, né? Criei eram 2 já. Eu já tinha 2. Então, eu criei esses 2 produtos, 2 perfis diferentes. E aí, sabe quando eu abri carrinho, gente? Era a época das férias da empresa. Eu falei, eu tenho agora pra vender, né? Que agora eu consigo concentrar, não sei o quê. Aí, eu vendi pelo WhatsApp, no 1 a 1. Mais de 550 a pessoas fazendo a venda no WhatsApp. Nossa! No WhatsApp. Porque eu falei, não vou pagar plataforma, isso vai ficar caro. Gente, não faça isso. Não faça isso em casa. Olha. E aí, vendi no WhatsApp. Aí, o que eu fiz? Bom, coloquei as pessoas lá pra dentro e eu vendi no primeiro dia do ano. Tipo, olha, tudo. Eu sou muito doida nessas coisas. O povo diz que não pode. Você sabe, né? Quem vai considerar um cliente então abrir carrinho no primeiro dia do ano? Mas eu falei, é o tempo que eu tenho. Era o que eu tinha. E isso, eu também acho que... Quanto mais a gente tem na clareza de que, olha, o que eu tenho agora pra trabalhar? Eu tinha só o WhatsApp. Eu tinha só o primeiro dia do ano. Era o que eu tinha. Eu podia dar desculpa, não podia? Ah, não dá, porque é primeiro dia do ano. Então, ali vem muito da forma como eu penso, trabalho e ajo em tudo na vida. É o que eu tenho aqui, é isso. Então, vamos com isso. Depois a gente melhora, a gente conserta, a gente não sei o quê. Vendi mais de 550 pessoas entrar num país que não lê, né? Lê um livro por ano, não sei o quê. Num país que não lê, não sei o quê. Entraram. Foi muito bacana e tudo mais. Depois eu fiz um outro produto com isso. Fui fazendo alguns lançamentos bem pequenos, né? Com os Instabooks. E toda... Era praticamente quase custo zero, né? Eu tinha o custo do... Pode falar nome de ferramenta? Pode. Mercado Pago, PagSeguro, PayPal, essas coisas. Mas deixa eu só fazer uma coisa. Hotmart? Hotmart. Hoje eu tô na Hotmart. Eu tô numa missão. Hotmart, paga eu. Hotmart. Ô, Hotmart. Patrocina nós. Patrocina eu, Hotmart. Me nota, Hotmart. Oi, Hotmart. Mas foi assim, era o que eu tinha na mão. E o que acontece? Eu fiquei com medo, obviamente, porque o povo lançando tudo um curso para aprenda a enriquecer, aprenda a emagrecer, aprenda a ficar lindo, aprenda tudo. E eu lançando um livro dentro do Instagram, num formato que as pessoas não entendiam, não conheciam. Mas eu só tenho modo igual uma porta. Eu falei, é o que eu tenho, é o que eu sei fazer bem. Então eu vou lançar. Lancei um preço bem mais em conta também e tudo mais. E lancei, gente. E assim, aquilo provou para mim... E por isso que eu acho que as pessoas têm que fazer com as armas que elas... Armas não. Perdão. Por isso que eu acho que as pessoas têm que fazer com as ferramentas que elas têm nas mãos. Porque quando elas provam pra si mesmas, putz, isso aqui dá. Aí você ganha gás pra ir pro próximo. Quando você nunca faz... Tem que tirar a desculpa e fazer, né? Exato. Porque faz com que tem e vê o resultado. Uma coisa importante, ter as expectativas alinhadas. Porque às vezes a gente fala assim, faz com o que você tem, e a pessoa fala assim, praticamente quem entra no digital. Não, beleza, então eu vou fazer tudo e amanhã eu vou faturar 1 milhão. Não, peraí. Vamos lá, você tem um perfil de, sei lá, 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, 1.000 pessoas. Alinha muito bem suas expectativas. Perfeito. Porque assim, você vai lançar com as ferramentas que você tem, com a forma que você tem, ou seja, pelo WhatsApp, ou seja, pela Hotmart, enfim, por onde for, tenha essa experiência do lançar um produto, que isso vai te trazer muito mais conhecimento e assim, por mais que o primeiro não dê muito certo, mas isso já é uma experiência para você fazer um segundo melhor. Exatamente. E você alavancar no digital. Exatamente. Eu não sei se você sabe dessa história, mas o meu curso eu gravei na minha casa, com o meu celular. Eu lembro dessa história. Sozinha. Eu editei. Eu fiz a minha página de vendas. De madrugada. Eu fiz minha página de vendas. Eu fiz o meu suporte. Eu subi na plataforma. Por que eu fiz isso? Porque eu não tinha dinheiro? Não, eu tinha. Mas eu fiz isso para mostrar para os meus alunos que você consegue fazer tudo sozinho e ganhar milhões. E essa parte do... Eu não fiz tráfego pago nos 4 primeiros lançamentos. Foram milhões que vieram 100% sozinha, sem investir R$1. E essa parte da madrugada é importante lembrar, porque assim, a gente tinha dinheiro para ir para um estúdio e gravar a hora que a gente quisesse. Mas a gente preferiu fazer em casa a gravação. Porém, durante o dia, era impossível muito pelo barulho de carro e moto e caminhão. Sim. Então, o que a gente teve que fazer? Começar meia-noite e ir até as 5 da manhã, que é a hora que começava os ônibus a passar. E são as objeções que as pessoas mesmo vivem em casa, não é? Eu imagino que os seus alunos, seus clientes, eles passam pela mesma... não posso porque tenho barulho. Não posso porque tenho filho. Não posso porque isso, porque isso, porque aquilo. Então, quando você, mesmo podendo fazer de outra forma, se coloca ali fazendo como eles...
Eu acho que isso tem um poder muito grande e eu tento agir da mesma forma com a minha audiência. Eu não tenho alguém que produz o meu conteúdo até hoje. Sou eu que escrevo, né? Sou eu que escrevo e tudo. E eu explico exatamente isso pra eles. Olha, gente, em algum momento eu tinha uma vida parecida com a de vocês fazendo jornada dupla. Trabalhava numa empresa e estava aqui quando podia, né? Hoje não mais, graças a todo o meu esforço, graças a todo o meu trabalho, eu já só me dedico a isso. Mas eu continuo... Qual é o ponto que me une ainda aqui a vocês? Eu escrevo cada linha do que vocês veem aqui, sou eu que escrevo. Assim como a maioria de vocês também. Eu não tenho uma social media trabalhando pra mim, eu não tenho... O que eu tenho é o conteúdo que eu mesma crio. Então, quando você mostra para as pessoas exatamente isso, que você, mesmo podendo, você resolve mostrar para elas que é possível, fazendo ali, eu acho que isso não tem argumento de venda melhor. Não tem... Você está provando para a pessoa fazendo na prática, gravando de madrugada. Olha, para mim, o melhor pitch de vendas que existe é quando você mostra que é possível fazer. Faz na pele. Exatamente. Então, gente, o link tá aqui embaixo, tá? Mas é real. Eu quis mostrar de verdade. E eu tenho alunos... eu já tive um aluno que fez 7 dígitos no primeiro lançamento. Organicamente. Nossa. Então, eu não falo isso publicamente, eu não gosto. As pessoas sempre me pedem, sabe? Elas falam assim, por que você não fala dos resultados dos seus alunos? Eu falo, porque é deles, não é meu. Eu ensinei. Mas se você não executa, não adianta eu falar. Exato. Mas eu quero... o legal é ver que funciona. Isso é incrível. Total. Porque até mesmo as pessoas vêm e falam assim, mas funciona, dá certo. Me falou o seu aluno que fez. Cara, o método funciona. Eu tenho alunos. Só que tem toda a questão, quem quer mostrar esses números, quem não quer. Então, você não pode obrigar os alunos a chegar e falar assim, pode falar aí que eu faturei 1 milhão. Sim. Cara, nem todo mundo quer. Alguns deles já faturaram poucos bons milhões aí e trabalhando nos bastidores, sendo coprodutor de outras pessoas. Então, assim, tanto sendo um expert quanto sendo um coprodutor, você consegue ganhar muito dinheiro. Sim. Mas o que vai depender do quanto você ganha? Você. O quanto você vai se dedicar para aquele projeto. Quanto tempo eu preciso dedicar? Quanto você está disposto a doar do seu tempo para você trabalhar nesse projeto? Porque muitas pessoas, eles querem entrar no digital, mas o que acontece? Eles não querem deixar o final de semana de lado, não querem deixar o feriado, querem sair com os amigos e não quer fazer nada. E quer ganhar 1 milhão. Sem gravar de madrugada. Sem gravar de madrugada e não querem fazer nada para deixar a vida social de lado para se empenhar no digital. Então, assim, você nunca vai conseguir ganhar nada na sua vida, entendeu? Eu não sei mais o que é vida social, gente. Vocês são pessoas mais... A gente vai te ajudar. Tá, por favor. Não que a gente tenha uma vida tão social. Não, a gente vai dar um jeito, Mas essa é a questão, né? O digital é fácil? O digital é fácil. É muito mais fácil você ganhar dinheiro no digital do que no meio tradicional. Sim. Mas também exige esforço. Sim. Muitas pessoas vendem a ideia do fácil. Uma vida tão simples, do tipo assim, trabalhe na praia. Claro, a gente trabalha na praia, mas a gente não trabalha na areia, porque na areia pega pó dentro do computador. E o computador é a coisa mais importante. Então, a gente tá no hotel olhando a praia. Claro, a gente tem essa flexibilidade, é muito incrível. A gente pode ir para qualquer lugar do mundo, trabalhar de qualquer lugar. Todo mundo até brinca, né? Das vezes que eu tive que sair correndo, tipo, da Disney para ir trabalhar. Enfim. Quando a gente começou a sair... A gente foi pro cinema, assistiu um filme. Aí, no meio do filme, ela pegou o celular dela, pegou o fone de ouvido, colocou e começou a assistir uma live. E eu olhei assim pra ela. Do cinema. Eu tava na parte VIP, então eu não atrapalhei ninguém, tá? Aí eu peguei assim e falei assim, oi, a gente não tá saindo pra assistir um filme, se conhecer? Ela, continua aí, daqui a pouco. Aí, não, só uma coisa, eu me cobri, tá? Ela colocou... e coisa... Pra não iluminar. Porque eu tinha que acompanhar a live, era de um especialista, ele tava lançando, eu não queria deixar de sair com ele, porque, né, era um partido. E naquela época, eu não estava nesse mundo digital, né? Ele achava nessa época, ele achava que eu vendia droga. E eu falei assim, cara, é sério mesmo? Que ela me chamou e ela prefere ficar no celular. Tá tão ruim assim o encontro, né? Mas as coisas que a gente tem que passar no digital. A gente já teve que sair no meio do cassino assistindo live em Vegas. Então, a gente já fez live no cassino, foi muito legal. Então, assim, são coisas que assim... Mas eu prefiro fazer uma live lá de Vegas, no cassino, do que... Entendeu? O problema que a gente quer ter, né? Tive que sair do cassino em Vegas. Ai, que triste. Entendeu? Mas você sabe que eu tenho um exemplo que eu gosto, né, vira e mexe pros meus alunos, isso sobre o dono da padaria.
Eu não sei se... Quantos anos vocês... não vou perguntar quantos anos vocês têm, mas eu tenho 33, tá, gente? E aí, na minha época quando eu era mais nova, assim, meu pai costumava falar às vezes, ou ouvia às vezes coisas na família, assim, de que tem algumas coisas que... Não, tem gente que tem a padaria, tem gente que tem posto de gasolina. Eu ouvia muito padaria e posto de gasolina como se fossem coisas que davam muito dinheiro, né, e tudo mais. E aí, vira e mexe, eu tento lembrar do dono do posto, do dono da padaria. Porque a padaria é um troço que abre 6 horas da manhã, mas para tudo tá pronto lá, eu não sei que horas que eles devem chegar, 4h30, alguma coisa do tipo. E a padaria vai até que horas? 10 da noite. E padaria é um trem que eu saiba, ela deve fechar no Natal, meio período, e no meio período no Ano Novo, né? O resto é assim. E eu tento lembrar, cara, olha lá fora, algo que dizem, não sei se é assim até hoje, né? Mas quando eu era mais nova, adolescente, diziam que era uma coisa que dava dinheiro, mas olha o tanto de horas, olha o tanto de vida que esse empresário, esse empreendedor despende no negócio dele para fazer as coisas virarem. No digital, não é assim. A gente trabalha muito, mas não trabalha das 4h30 da manhã até as 22 horas, 363 dias por ano. Então, toda vez que eu vejo alguém reclamando de alguma coisa no digital que é difícil, eu lembra do senhor dono da padaria? Você queria tentar ter a vida dele lá fora com esse tipo de entrega, de doação para o seu trabalho? Ou você prefere arriscar um pouco mais de tempo, tentar mais coisas, se doar um pouco mais até as coisas vingarem no digital? Porque quando começa a acontecer, isso flexibiliza de fato. Você consegue... Hoje, a gente está aqui no meio de semana, pude vir aqui gravar com vocês e tudo mais. O dono de padaria pode, gente, sair lá do negócio dele. Então, toda vez que alguém me fala que o digital é difícil, eu tento fazer a pessoa entender, lembrar, né, do dono da padaria. Que para ganhar um dinheiro que é considerado alto, sei lá, aí fora, olha o que ele precisa fazer. E a gente consegue ganhar mais, inclusive, sem colocar todo o nosso tempo dentro de um lugar fechado, das 4h30 da manhã, às 22h30, 373 dias por ano. 363 dias por ano. Não consigo falar esse negócio. Mas, eu não sei, o doninho de padaria é assim, olha, ele vira uma coisa na minha cabeça. Não reclama, não deixa ninguém reclamar perto de você, lembra as pessoas do dono da padaria, porque realmente é mais fácil aqui. E outro que eu acho que nenhum trabalho vai ser fácil. 100% fácil. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que ter disposição para trabalhar. Independente se é no digital, se você tem um negócio físico, do que for. Você vai ter que se doar para aquele negócio, para esse negócio dar muito certo. Exato. Então, assim, o lance do digital é que você vai se doar. Mas depois você vai colher bons frutos que você consegue se doar de qualquer lugar do mundo, digamos aí. Exato. Mas é muito mais interessante e vantajoso, né? Gabi, eu perguntaria pro convidado para ele indicar um livro para as pessoas lerem. Antes de chegar numa coisa... Mas não posso falar sobre o livro e depois você fala do seu assunto? Não. Tá bom, meu amor, então vai. Não, agora você fala. Como a gente tá nesse espírito de ano novo... Vida nova, mudanças de ano e tal. Quais são os seus propósitos para esse ano? Tem algum, assim, algo que você já almeja para esse ano novo agora? Tem. Oh, meu Deus. Eu não sabia se eu... vou falar também. Fale tudo, não esconda nada. Eu vou falar. Eu vou falar que eu sou teimosa com umas coisas mesmo, né? Eu gosto muito, muito, muito da aula, né? Gosto muito do que eu faço hoje em dia. Eu me dedico muito ali pros meus alunos. Dou um monte de aula ao vivo de 3h30, gente. Aquelas coisas doideiras. Só que não é exatamente o que eu gostaria de continuar fazendo. O que eu quero de verdade fazer é falar sobre leitura e escrita. Não, você já fala. Então... Agora você só vai falar 100%. Exato. Então, bronca, viu? E aí... Eu dou bronca mesmo. Ela dá. Para esse ano, o que eu gostaria muito de concretizar é exatamente isso. Eu quero ter um produto dentro dessa área. Eu quero ensinar cada vez mais as pessoas o poder, tudo que existe por... Eu tinha uma frase na minha bio, eu tirei faz um bom tempo, mas que para mim era assim, ler mais escrever igual a poder. Porque eu entendi de fato na minha vida o que isso me trouxe, inclusive pro meu trabalho. A gente acha que, tô lendo um livrinho aqui. Caramba, gente, eu fui aprender meus 5 idiomas também lendo. Enfim, as coisas que eu conquistei até hoje vieram muito disso. De estudo técnico, por meio da leitura, e de coisas que eu fui assimilando do mundo por meio da leitura também. Ficção e livro técnico. E eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir trazer mais gente para perto de mim falando sobre isso, fazendo isso, experienciando isso na prática. Então, eu não termino esse raio desse... Olha, é difícil falar isso porque a gente depois tem que correr atrás do que está gravado, né? Mas eu não quero, de forma alguma, terminar esse raio desse ano sem ter algo concreto que eu possa, de fato, guiar as pessoas para que elas leiam e escrevam melhor. Porque eu sei, na prática, o que isso me trouxe em termos profissionais e pessoais. Não, logo mais. Gente, daqui a pouquinho ela vai estar lançando o negócio dela. Me aguarde. Fone, meu Deus. Inclusive, se você está vendo agora e, por acaso, você chegou na bio dela e não tem...
algum produto... Vai no você direct dela, ou então vem aqui e Não, coloca me conta a no meu, hashtag. eu vou lá brigar com vai dar ela. bronca. Vem dar Vamos falar em todos os lugares e falar assim, cadê? Faz stories, marca a gente, fala assim, isso é propaganda enganosa, cadê o clube? Eu quero o quero. clube do livro. Vai ter, gente, Exatamente. fica em paz. Exatamente. Posso fazer minha pergunta agora? Pode. Muito obrigada. Desculpa, Então viu? tá, geralmente a gente pede pro convidado indicar um livro, né? Você já indicou um, eu não sei se você quer indicar mais algum, mas e aí? Pode ser ficção? O que você quiser. Tudo. Tá. Sabe qual foi um livro que foi indicado aqui, que eu amei, que é um dos meus preferidos? Qual? Poliana. Oh, meu Deus, eu adoro. O Moça ou o Poliana? Poliana. Adoro. Eu gosto dos dois também, mas eu adoro. Adoro. Pensei muito na época que eu li em 2 momentos, né? Quando eu era já adulta e quando eu era menor, mas eu adoro. E, gente, eu vou Tem um indicar... facinho assim, de repente um mais Então, avançado. não, eu vou indicar... Faz assim, indica um pro pras herói. pessoas e um pro Braulio. Tá bom, tá combinado. Então, para as pessoas... é um livro... É meu livro preferido de 2020. E é um livro... Você sabe quem que é a Helena Ferrante? Hã? Helena Ferrante. Não. Ai, meu Deus. Se liga na história. Ela é anônima. Ninguém no mundo sabe quem é Helena Ferrante. É uma escritora... Escritora ou escritor. Tenho certeza que é mulher, na verdade, mas, enfim. Não se sabe nem o sexo dela, nem o gênero dela. Ela é italiana e ninguém sabe quem é ela na Itália. Ela publicou... Ela tem histórias, assim, absurdamente maravilhosas. Virou série na HBO, essa estranha. É que eu não vou assistir a série, que eu não quero, não. Gosto de ficar com a imagem do filme na cabeça, do livro na cabeça. Mas tem um livro dela, que não é o mais famoso, mas é meu livro preferido de 2020, que chama-se Dias de Abandono. Era isso que eu ia te trazer, meu Deus. Que absurdo. Mas tudo bem, mas aguenta que eu vou... E assim, eu sou muito apaixonada por esse livro. É um livro daqueles que a gente fica com o personagem depois. Não é um livro gostosinho. É um livro, assim, acontecem coisas muito densas na vida dela. Basicamente, ela é uma mulher com 2 filhos e ela se separa. Isso não é spoiler, tá na capa do livro, tá? Ela se separa e aí começa. Gente, prepara. Vocês vão assim, é um negócio que rasga o peito, assim, eu gosto desses. Gosta sim. Então, é esse Dias de Abandono. E agora um livro... Pro Braulio. Tá. Um livro pra quem, assim, sabe aquela coisa de quero começar a ler 15 minutinhos por dia, quero ler 5 páginas por dia? Gibizinho da Mônica. Não, Tá, vamos nesse. Vai virar filme também, já compraram os direitos. Chama-se A Paciente... vou te trazer. A Paciente Silenciosa. É um trem que acontece... Tem uma morte também. E aí essas coisas meio filme também. Tem uma morte, e aí eles acham que é uma pessoa, não sabe se é a outra, não sei o quê. Tem um plot twist. Plot twist é uma coisa assim, quando a história vira, sabe? Reviravolta. Exatamente, reviravolta. E no meio que assim, absurdo. E é esse que eu quero que você leia, e o outro que você quer que você leia. E eu vou trazer um pra cada um. E é isso, gente. Dias de Abandono e A Paciente Silenciosa. Fechou. Os Muito dois. bom. Bom, estamos chegando ao final. Estamos chegando? Estamos chegando. Chegando. Oh, beleza. Estamos chegando ao final do episódio. E sempre no final a gente quer que a gente pede para a pessoa, o convidado, deixar uma mensagem, uma voadora, se você quiser xingar alguém, se você quiser elogiar alguém. Uma mensagem ou de uma paz. mensagem de paz para qualquer pessoa. Incentivo. Aí a câmera tá aqui. Toda sua. Oh, E meu agora Deus. é você olhar dentro da Da alma assim, das câmera. pessoas, assim, ó, e deixar a mensagem que você quiser. Pode ser só uma frase. O que você Como quiser. estamos Abre o seu começando coração. ano, se você quiser trazer alguma coisa de bondade ou inspiração para as pessoas. Ano novo, vida nova. Virando- Eu sempre escutei da minha mãe também, né, que eu era muito teimosa. Essas coisas que a gente arruma na análise depois, sabe, na psicanálise, mas eu sempre escutei que eu era muito teimosa. E eu brinco que essa minha teimosia foi exatamente o que me fez chegar até aqui, que me fez colher alguns frutos. Então, se eu tiver uma sugestão para dar para vocês, sejam teimosos com aquilo que vocês desejam, com o objetivo que vocês têm. Tenham esse raio dessa teimosia, porque é isso que vai ajudar vocês a fazer um pouquinho mais, testar um pouco mais. Ai, não quero fazer story hoje, mas vou fazer. Não quero, mas vou gravar. Não quero escrever, mas vou fazer. Cada vez que você é teimoso com um raio de coisa que você quer, eu acho que você se aproxima mais de chegar naquilo. A teimosia, o raio da teimosia que me trouxe até hoje. Então, se eu pudesse tirar um pouquinho da... Eu sou muito, gente. Se eu pudesse tirar um pouquinho da minha teimosia e pingasse um pouquinho em cada um de vocês, era isso que eu gostaria de fazer. Então, se algum momento tivesse... Assim, ao longo do ano todo aqui, gente, se algum momento tivesse essa coisa de... mas não... Lembre-se da teimosia, porque ela pode te ajudar a exatamente conquistar, conseguir, chegar nos objetivos que você tem. Foi isso que me trouxe até aqui. Me deu umas coisas ruins também, enfim, mas foi isso que me trouxe as melhores e as maiores coisas que eu tenho na minha vida. Ser teimosa, obstinada por ter e conquistar aquilo que eu queria ter. Eu acho que é isso. Muito Muito bom. bem. Meu Deus. Gabi, Uma eu não teimosa tenho igual uma porta. Eu não tenho como te agradecer por ter aceito o nosso convite. Foi uma honra ter você Imagina, aqui. imagina. A gente vai ter que fazer uma parte 2. Vai. Fazer. Porque a gente vai falar sobre o lançamento dos seus produtos. Tá bom. Eu, assim,
Eu quero muito agradecer também, gente. Assim, quando eu te falei, né, quando eu recebi sua mensagem, eu realmente não esperava mesmo. Eu acho que a gente perde a dimensão do que, como meu perfil não é grande e tudo mais, eu acho que a gente perde a dimensão de que outras pessoas podem estar falando bem da gente quando a gente não está ouvindo, quando a gente nem sabe. Então, eu realmente quero saber quem é a pessoa que falou. Porque eu não imaginava estar aqui na frente de duas pessoas que, enfim, que tem um nome tão grande no digital e que tem tanto, né, quantas pessoas já sentaram aqui nessa cadeira, e sou eu que estou sentada agora. Eu não imaginava isso na minha vida quando eu estava, sei lá, de pé descalço lá na África, quando eu estava fazendo quando eu estava fracassada na vida, que eu achava que eu não tinha mais jeito e tudo mais. E agora eu tô aqui. Então, eu fico muito, assim... gente, eu não sei. Eu que agradeço. Sou eu que agradeço, porque pra mim é de verdade. Eu sonhei com isso hoje, gente. E, assim, de todo o meu coração, obrigada. Obrigada. Pra mim, representa muito. É o primeiro podcast que eu gravo, então falei com as mãos, bati no microfone, bati na mesa. Mas pra mim é muito, muito, muito importante estar aqui. Então, obrigada. De coração. Muito obrigada. Foi mais legal o sonho ou a realidade? Acho muito mais legal aqui. Você não tava de pink no meu sonho, aqui você tá de pink. Ai, então tá. Gabi, onde as pessoas te acham? No @Gabi Passos. Muito bom. Gente, vocês me encontram no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. E você pode me encontrar no @BraulioSimberg. Será que esse ano vai movimentar aquele negócio, gente? Esse ano tá bombando. Vocês sabem a mágica, né? Só clicar em seguir que desbloqueia um monte de conteúdo. E esse podcast também tem um... Instagram? É isso aí que eu queria falar. Um Instagram, @Versão Digital Podcast. Segue lá. Gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vai ter um botão. Clica nesses botões em seguir, inscrever, seguir, curtir, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda a gente a chegar a mostrar para as pessoas que o digital pode ser um caminho muito incrível. Ajuda a gente a mudar a vida de muitas pessoas agora em 2022. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau.